Eu sou o Cláudio Quadros, cirurgião oncológico, e hoje vamos ter mais um podcast em defesa da vida. Esse podcast se iniciou com a missão de passar uma mensagem para as pessoas que estão em tratamento de câncer e para as pessoas também que querem ter uma vida saudável e querem saber o que é que podem fazer para evitar que tenham doenças como o câncer. E eu sempre fui muito tímido em rede social, mas conversando com um colega, Dr. José Bento, merece falar esse crédito a ele atua em São Paulo, ele falou: Cláudio, assista uma minissérie chamada Vinagre de Maçã, e que eu sugiro que vocês assistam também. E assistindo essa minissérie, eu vi o quanto que a desinformação pode causar mal às pessoas. E foi por isso que a gente resolveu, então, fazer esse podcast em defesa da vida para passar uma boa mensagem, para passar uma informação verdadeira de tratamentos que realmente têm efetividade. Então, esse que é o objetivo, e é por isso que nós estamos aqui hoje. E hoje nós vamos ouvir uma paciente minha, Ruth Silva. Ela é uma paciente, uma lutadora, ela vai falar de toda a história dela de resiliência. E ela, logo quando ela teve o diagnóstico do câncer dela de ovário, ela foi diagnosticada já com um líquido na pleura. Ela tinha um derrame pleural, tinha muito líquido na pleura, teve que drenar esse líquido, tinha células do câncer nesse líquido da pleura, ela tinha líquido no abdômen, tinha metástase em toda a cavidade abdominal. Inicialmente, inclusive, o tratamento era considerado como um tratamento paliativo, mas com a resiliência dela e com o tratamento correto, nós conseguimos, junto com a equipe multidisciplinar, da equipe da oncologia clínica, né, e vencendo etapa por etapa, como se fosse uma maratona de obstáculos. Mas ela teve resiliência, a gente conseguiu passar por tudo isso e hoje ela está bem, né? E aí, Ruth, me conte, eu acho que a primeira coisa que eu queria saber de você é como é que foi quando você teve o diagnóstico de câncer. Doutor, no meu caso foi o seguinte, eu comecei a emagrecer, né, assim, bruscamente, assim, uns 5 quilos em um mês, eu emagreci muito, mas fui adiando, né, eu já tinha alguns sintomas, hoje eu vejo que eu tinha os sintomas, mas eu não me atentei, então, eu gosto de falar isso, porque pessoas também que podem estar tendo alguns sintomas, e naquela vida corrida, acabam não prestando atenção nos sintomas, e pensam que não é nada, e na realidade é um problema bem sério, como no meu caso. Eu já estava com sintomas, mas não tinha me atentado, então foi bem na época da pandemia. Eu estava em casa, comecei a sentir uma tosse, aí botei sangue, aí pensei, eu estou de Covid, aí fui para a emergência. Chegando lá, eu fiz todos os testes de Covid e foi constatado que eu estava com derrame pleural. Eu cheguei no estado tão crítico que eu praticamente já fui para UTI, né? Cheguei, aí fui para UTI e no outro dia de manhã cedo eu cheguei no hospital, dia 10 do 1 de 2022 e dia 11 de manhã eu estava fazendo a cirurgia do derrame pleural. Você pesava quanto nessa época? Pesava uns 50 quilos mais ou menos. Né, quando eu não vou lhe perguntar quanto é que está pesando hoje, né? Engordei um pouquinho, doutor. E aí, doutor, eu fiz essa primeira cirurgia. Aí, no caso, no hospital, né, foi investigar por que eu, que uma pessoa que não fumo e tal, estava tendo derrame pleural, né? Aí foi feita todos os exames de sangue e tudo mais. Aí foi que constatou. Aí a médica veio, assim, uns 3 dias depois de eu ter feito a cirurgia do derrame pleural. A médica chegou no quarto e me falou: Dona Ruth, a senhora tem uma neoplasia. E eu nem sabia o que era uma neoplasia. Ela foi me explicar que era um câncer. Aí eu fiquei assim... Quando falou, é um câncer, e aí o que você pensou? Vou morrer. Lógico, eu disse, já era, né, pra mim. Aí eu fiquei em desespero, fiquei apavorada e tal, mas mesmo assim, aí nessa época, a pessoa já estava sabendo, amigos e tudo, que eu estava internada e tal, e já foi a corrente de oração, e eu também, minha família, meus amigos, e eu também, né, comigo mesma tentando fazer pensamento positivo. Aí eu fiquei internada, aí foi constatado o câncer, foi quando você, doutor, me fez a primeira cirurgia em mim, foi dia 21
do 1 de 2022, que eu fiz minha primeira cirurgia. Nessa cirurgia, você, doutor, e sua equipe, tinham me dito que eu ia tirar o ovário, como se fosse a suspeita, o câncer do ovário. Aí eu fiz a cirurgia, quando eu retornei da cirurgia, você veio no meu quarto, eu me lembro como se fosse hoje. Dona Ruth, a senhora... eu vi vários focos do câncer espalhado. Assim, nós tiramos só o ovário, fizemos biópsias, e a senhora vai ter que fazer a quimioterapia para depois, com o decorrer do tempo, ver se a senhora consegue fazer outras cirurgias e ver como é que a senhora vai reagir, né? Mas a senhora tem chance, por não ter outras doenças, outras complicações, não ter pressão alta, não ter diabetes, eu não tinha nada disso. Então, nesse momento, eu vi que realmente não ter outra coisa, né, outras comorbidades, né, me ajudou. Aí eu comecei a fazer todo o tratamento, né, para poder ir para a quimioterapia. Aí fui para casa, só que chegando em casa, saí do hospital, fui para casa. Quando chegou no dia 31, eu tive outro derrame pleural, mais grave ainda. Tive que fazer outra cirurgia, fiquei internada de novo, fui para UTI. Aí foi uma luta, né? Depois, um certo tempo, voltei para casa, comecei a fazer as quimioterapias. Mas no meu caso, como o senhor mesmo disse, quimioterapia paliativa. Eu acho que a questão da quimioterapia paliativa é que você estava num estado bem debilitado, né? Isso. Você tinha perdido muito peso. Foi. Né? Aí eu já tinha ido para 40 quilos. Eu acho que você estava muito debilitada e eu acho que eu cheguei a conversar contigo, vai depender muito de como é que vai ser essa resposta da quimioterapia. Exatamente. Chegou até a se pensar de que você não conseguiria suportar a quimioterapia. Isso, pela condição que você estava. Isso, né? Mas eu suportei pelo seguinte, eu tive muita força de vontade, eu acho, e tive muitas orações, muito apoio das minhas amigas, da minha família, tive profissionais maravilhosos, tanto a rede de apoio minha foi ótima. E eu também me esforcei, porque assim, ó, eu mudei totalmente meu modo de viver. Eu deixei de comer açúcar, enlatados, sabe? Comecei a praticar mesmo com a quimioterapia, que eu ficava 10 dias no meu caso. Cada caso é um caso, e as pessoas têm muito essa coisa de dizer que todo mundo vai ser igual. Não é. Depende muito. Isso você fala das pessoas. As pessoas não vinham para você para falar, olha, por que você não faz esse tratamento? Por que você não faz aquele outro? Exato. Eu acho que tem muitos pacientes com câncer que às vezes o vizinho, o parente, fala, não, mas olha, tente isso aqui, tente aquilo outro. Isso aconteceu contigo? Muito. Garrafadas. Eu tenho em casa até hoje, que me desculpe as pessoas que vão escutar aqui, né? Tenho do interior, as pessoas mandavam, tome a garrafada de tal coisa, que fulano de tal ficou bom. Eu realmente, que me perdoe se as pessoas vão ver isso, eu pegava, que a pessoa me dava de bom grado, eu guardava, mas não usava. Porque eu só segui as orientações médicas, tanto da oncologista como eu fui também para nutrição oncológica, né? Uma especialista no caso da nutrição no meu caso, né? E só seguir aquilo. Em algum momento você chegou a pensar em abandonar o tratamento que estava sendo oferecido para você? Cheguei. Cheguei quando eu não tinha consciência ainda que eu estava na quimioterapia paliativa, porque como eu estava muito ruim, eu fui fazendo as quimioterapias. Quando chegou na 7ª, mais ou menos, e a gente, infelizmente, fica seguindo muito, olhando coisa de internet e tal, aí fica vendo aquelas pessoas, minha última quimioterapia, aí você fica com aquele sonho que você quer terminar logo, quer ficar logo boa. E na minha cabeça, eu dizia, ai meu Deus, faltam quantas para mim? E toda vez que eu ia, perguntava à médica, e aí, faltam quantas? Aí a médica, acho que já não me chamou, pegou todo meu Você estava muito ansiosa em querer saber quanto é que faltava de quimioterapia. Não quero mais, porque para mim, no meu caso, foi muito complicado. O que é que mudou no seu corpo com o tratamento? Olha, doutor, quando eu fazia as quimioterapias, eu ficava em cima da cama, né? Eu tinha muito enjoo, não conseguia me alimentar, eu forçava, agora eu lutava para tentar. Nem água eu bebia, não conseguia beber água. Mas você perdeu o cabelo? Todo o cabelo. Fiquei cabelo, cílios, sobrancelha, tudo. E conte aí o que você falou pra mim, antes da gente começar a gravar, que você falou que a família se juntou. A família chegou ao ponto, né? Já pensando, né, que assim, tipo assim, meu veredito era assim, não tem chance, já foi,
falavam, depois elas me contaram, né, amigas e parentes, os enfermeiros falavam, poxa, ela é uma vela, é uma vela ao vento, qualquer momento pode apagar, e ela não tem jeito, só o câncer dela no estágio que está, ela vai demorar uma semana, pode ser um mês, entendeu? Então juntou para poder se comprar um caixão. Um caixão. Um caixão. Aí, e agora, inclusive, a resenha... Vou fazer o que com esse caixão agora? Inclusive, na família até a resenha. Tá vendo aí? Comprou um caixão. Quem vai agora usar o caixão? É uma resenha na família. Quando junta a família e conversa esse assunto, é muita gargalhada hoje em dia, né? Mas... Em que é que você pode falar assim, em que é que você se pegou, né? O que é que te deu força para você conseguir... Você falou que chegou a pensar em desistir. Cheguei. E não seguir o tratamento que estava sendo oferecido para você, mas o que é que fez você falar, não, vou continuar tratando? Foi a minha fé. A fé, não só minha, quanto das pessoas, porque eu não sabia, não tinha noção de que eu tinha tantos amigos e tantas pessoas que gostavam de mim. O que me deu mais força foi isso. Porque eu recebi muitas orações, muitas pessoas. Às vezes eu estava assim, na pior, assim, de noite, sozinha, me sentindo mal. É o que o nosso diretor Mancha falou aqui antes da gravação, né? Quer dizer, os milagres acontecem quando você segue o tratamento preconizado. Quando você segue o tratamento médico. Isso. Então você tem que seguir o tratamento médico, fazer todo o tratamento que é necessário ser feito para que o milagre possa acontecer através da fé das pessoas. Da fé. É um conjunto. Bons profissionais, você seguir a risca, mesmo que seja difícil, porque não é fácil, é difícil. Muito difícil. Você falou também de que seu filho, ele é educador físico. Isso. Meu filho foi fundamental também, porque mesmo quando eu estava na parte de que eu ficava, quando eu fazia quimioterapia, eu ficava acamada. Eu ficava muito enjoada, os remédios de enjoo para mim não funcionavam, então era horrível. E aí meu filho ficava sempre me incentivando, minha mãe, a senhora tem que fazer o exercício, vá caminhar. Aí me levantava da cama, mesmo que fosse no quarto, eu caminhava, porque eu não aguentava, eu estava bem ruim. Aí eu caminhava, pegou uns pezinhos na academia, eu pegava os pezinhos na cama mesmo, sempre fiz exercícios. Mesmo com a quimioterapia. Os 3 primeiros dias assim, eu não conseguia nem levantar da cama, mas eu ia melhorando um pouquinho, ele andava comigo, a gente ia para academia, eu fazia alguns exercícios na própria academia. Quantas sessões de quimioterapia você fez ao todo? 11. Foi quando a gente então fez a outra cirurgia no abdômen? Foi. Aí depois eu comecei a melhorar, eu comecei a ter resultados, né, doutor? Aí eu fui... Você ovário que respondeu bem ao tratamento quimioterápico, e a gente conseguiu depois fazer o resgate com a cirurgia. Doutor, o fundamental para mim foi quando eu fiquei sabendo, né, que eu tomei consciência que minha quimioterapia ela é paliativa, e eu fui procurar saber o que era, infelizmente, então, que eu fui... Quando esse nome paliativo surgiu, isso deu um... Deu um baque. Deu. Eu fiquei desmotivada, eu fiquei muito triste, pensando... Tipo assim, querendo desistir. Aí é que você, doutor, entra fundamental na minha vida. Porque aí eu tive uma consulta pra gente fazer essa nova cirurgia. Eu já não queria mais fazer o que eu pensei já... Você pensou em não operar mais? Não. Eu cheguei lá, eu me lembro como se fosse hoje. Aí, doutor, será que... Foi verdade, teve isso mesmo. Você não estava querendo operar, não foi? O doutor, vale a pena, porque eu pensava, poxa, já estou... Já compraram um caixão, já estou no tratamento paliativo, vou ainda operar. Para que nessa cirurgia... E, doutor, você foi uma pessoa que não me escondia nada. Me disse, dona Ruth, a cirurgia da senhora vai ser... Eu me lembro como se fosse hoje. A senhora vai abrir daqui até aqui, vai ser assim. Talvez a senhora tenha que usar a bolsa de colostomia, né? Aí eu já fiquei em pânico, já quero sair correndo. Aí o doutor, será que vale a pena? Aí você olhou bem para mim, assim, calminho como você é. Disse, vamos tentar, dona Ruth, vale a pena, assim, tente. A senhora tem que tentar. Aí me incentivou a tentar essa cirurgia. Aí que eu fiz a cirurgia e foi um sucesso. E você já está há quanto tempo aí sem quimioterapia? Foi do dia 10 de 11 de 2022. Desde essa época... eu não 10 de 11 de 2022. 2022. E o que é que você falaria, Ruth, para um paciente que está passando por um tratamento como o seu, que está desanimado e está com esse diagnóstico de
de câncer, o que é que você falaria? Que mensagem você daria para uma pessoa? Eu acho que a pessoa tem que ter, em primeiro lugar, né, Deus no coração, pedir aos amigos, orações, ter sorte também de ter bons profissionais, seguir à risca o que a medicina manda junto com sua força de vontade, porque só a medicina também é fundamental, mas se você não tiver aquela força de vontade, não seguir tudo à risca, querer ir pelo caminho de coisa fácil, não é fácil, é difícil. Mas você tem que lutar e dizer, eu vou conseguir. E juntar tudo isso, é um pacote, eu acho. É sua força de vontade, enfrentar mesmo aquela doença, quando você estiver ali, porque no meu caso mesmo, que a quimioterapia foi paliativa, quando eu fazia as químios, eu ficava sem conseguir comer. Então, se eu não me esforçasse, não tentasse, mesmo sentindo todos aqueles enjoos, mesmo assim tentando comer, tentando fazer exercício, tentando seguir tudo à risca, eu não conseguia fazer a próxima. Porque umas 3 vezes eu já tentei fazer a próxima e não conseguia, porque a imunidade não estava boa. Aí você fica adia mais, então a doença está ali se proliferando. Então, você tem que ter muita fé e muita resiliência para enfrentar um tratamento que é difícil, mas se a pessoa for persistente, consegue. Você falou dos seus amigos, né? E sua família? Também. Meus filhos, minhas irmãs, amigas que se tornaram filhas, porque eu tenho amigas que... Acho que é nessas horas que você vê com quem você pode contar, né? Eu sempre via pessoas que quando ficam doentes são largados, né? Eu fui ao contrário. Tive muitas amigas que me ajudaram. O que me impressionou muito é que a gente estava se falando quando eu comecei a postar mais no Instagram, e aí Ruth começava a mandar mensagem, e eu fiz inclusive um podcast com o Dr. José Bento, e o Dr. José Bento falou, e Ruth? Né? Porque Ruth é muito ativa nas redes sociais, né? E eu falei, eu vou conversar com Ruth. Aí quando eu falei, Ruth, e aí, você quer estar com esse projeto do podcast? Ela falou assim, Dr. Cláudio, eu tenho necessidade. Não é isso que você falou? Tenho necessidade de contar. Eu tenho obrigação. Eu tenho obrigação. Eu tenho que falar. Eu tenho que dizer isso para as pessoas. Né? Isso tem que gerar um sentimento positivo, porque tem pessoas que podem estar passando pelo que eu passei, né? E dar força, da resiliência de seguir adiante. Né? Isso. E não ir pelo caminho que é mais fácil. Infelizmente, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente quer se ver livre daquilo, aí vai quer tentar ir por métodos que não são tão aconselháveis. Fala, pare de fazer essa quimioterapia. Tudo isso eu escutei. Me disseram. Não faça mais quimioterapia. Não, para quê? Quimioterapia é dos laboratórios, que a medicina, não, entendeu? Eu nunca segui. Eu acho que você pode, né, você deve ter sua fé, mas continuar com o tratamento, continuar com a quimioterapia, continuar com as orientações médicas. Né? Não seguindo e nada além daquilo ali. Inclusive, eu mesma, pessoas me indicaram, tome chá de tal coisa. Aí, quando eu procurava saber da minha oncologista, nutricionista oncológica, ela dizia, dona Ruth, ainda bem que a senhora não tomou, porque isso aí não bate com sua quimioterapia. Tem alguns chás que podem causar, inclusive, hepatite, né? E a gente não tem nenhuma comprovação de que isso vai ajudar. Né? Existe, às vezes, essa conversa das pessoas de que existisse, como se existisse um movimento dos médicos com as indústrias, que o objetivo é só ganhar dinheiro. Exatamente. E que os médicos fazem parte disso e que isso não dá resultado. Quer dizer, o que o médico quer é que o paciente fique bem. Exato. Entendeu? Eu escutei tudo isso. A gente saiu das cavernas, né, e hoje somos civilizados por causa da ciência. Foi a ciência que fez com que a gente conseguisse evoluir. Se a gente está vivendo hoje mais e melhor, é por conta da ciência. Né? Eu acho que o Covid meio que atrapalhou tudo isso e começou com uma onda meio que de querer negativa, de querer dizer que as coisas, né, que a ciência trouxe não são benéficas. E quando você está numa situação dessa de fragilidade, às vezes as pessoas falam, esqueça a ciência, use só a sua fé. Isso. Não, você tem que usar a ciência e a fé. Né? As duas juntas, né? As duas têm que estar juntas. É isso que vai fazer com que você consiga, né, chegar onde você chegou, alcançar o objetivo. Isso. Então, acho que o nosso objetivo aqui nesse podcast é passar essa mensagem. Né? Você continue com sua fé, você continue com o seu apoio familiar, isso é fundamental. Você falou da questão
de exercício físico, Isso. é muito importante, mas continue fazendo o seu tratamento. Né? O que a gente tem é o que a gente tem hoje de evidência de tratamento e de tratamentos que têm resolutividade no tratamento do câncer. Né? Tá. Exatamente, doutor. Eu concordo com tudo isso. Eu acho que é a junção de tudo isso aí. No meu caso, eu acho que meu tratamento foi um sucesso, porque eu sempre segui essa base aí. Eu nunca procurei escutar, porque tem... Aqui para nós, na internet, tem um som de charlatão, né? Que, tem um suco de não sei o quê, entra aqui, falando paga... de suco, você viu a minissérie? Vi. Fiquei apavorada. A gente não vai querer dar nenhum spoiler aqui para você assistir. Quando eu comecei a falar contigo, eu falei, assista a minissérie, né? Chorei. Porque muitas pessoas vão dessa forma aí. Inclusive eu, quando comecei o tratamento, por estar desesperada, querendo alguma solução, eu cheguei a ver várias coisas dessas, mas só que eu via que não era uma coisa certa, entendeu? Eu via logo aquele charlatanismo, porque compre tal curso para ficar... Não tem como. Eu procurei seguir profissionais realmente, a medicina legal e fazer também, como eu te disse, doutor, a coisa da nutrição, de parar de comer coisas que não faziam bem para a minha saúde, mudei a alimentação. Você acha que você é uma pessoa melhor hoje, depois de tudo que você passou? Tenho certeza. Tenho certeza. E eu sou muito grata hoje, porque Deus me deu a oportunidade de ver o quanto eu sou querida, né? Você vê o que é que acontece, né? Às vezes, diante da dor, às vezes as pessoas, elas entram para um lado de depressão e não conseguem sair, mas tem outras que, apesar da dor, conseguem ser resilientes e depois falam, olha, a dor me ensinou a ser uma pessoa melhor. Exato. Eu acho que fundamental, né? É a gratidão que eu recebi, que eu estou emanando para essas pessoas que me apoiaram, amigas que me trataram como uma mãe, né? Minha amiga Ariane ia para as quimioterapia comigo, me acompanhava, Leila, Verônica, minhas irmãs, meu filho. Eu tenho muita gratidão. Minhas clientes, todas assim, foram corrente de orações, pediam no bairro, né? Faziam corrente de oração no bairro, pediam para outras clientes fazerem, amigas, pessoas de meu trabalho. Eu trabalhei na concessionária, então eles fizeram grupos de oração para mim, até os meninos da oficina, como todo mundo. Então, essas coisas aí, às vezes eu estava assim dentro de casa, triste, chorosa, recebia a mensagem, né? Quando eu estava assim naquele meu pior momento que você está querendo desistir, aí eu abria o WhatsApp, quando eu via eles mandando a mensagem, Rutinha, você vai ficar boa, eu tenho certeza. Não duvidaram de mim em nenhum momento. Eu duvidei de mim. Eu não tenho vergonha de dizer não, doutor. Eu duvidei. Teve momentos que eu queria, assim, estava desistindo, jogando a toalha. E aí, quando eu abria, que eu via as mensagens, pessoas mandavam Ritinha, tô aqui na igreja tal, fazendo uma oração por você. A pessoa dentro da igreja me filmando e falando que estava fazendo a novena, estava fazendo a oração. Então, isso aí, eu não tenho, com palavras, eu nunca vou conseguir agradecer cada pessoa que fez isso por mim. Porque foi muito forte, muito bonito. E eu, assim... O amor me salvou. Que bom. Que bom que você não desistiu. Você é uma guerreira. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigada, doutor.